Já estamos de volta, como eu falei no bloco passado, agora tem entrevista com a ginecologista Ivonilde Jales. Vamos começar falando sobre modulação hormonal ou reposição hormonal, né, Ivonilde? Tenho muita dúvida ainda sobre esse tema, mas eu já soube que faz uma revolução na vida das pessoas. É diferente, a vida se torna uma coisa mais fácil de ser vivida, principalmente nessa fase após a menopausa ou ali próximo à menopausa. Você falou em menopausa. Essa reposição é só para quem está na menopausa? Só para quem entrou nessa fase? Não. Ou não? A modulação hormonal, e aí eu posso explicar um pouco o que é a modulação, é você fazer um ajuste, uma complementação do que está carente em relação aos hormônios sexuais femininos. Eu trato principalmente, você pode fazer modulação, pode usar hormônios para outros tipos, mas eu trabalho com essa parte dos hormônios sexuais, estrogênios, progesterona, testosterona. Então, quando existe um desequilíbrio, existe como você ajustar. E aí você não precisa, nesse ajuste, dar uma dose igual para todo mundo. Porque se você está com uma pequena carência e ela tem uma grande carência, ou nos casos de ameaça de abortamento, que é uma carência gigantesca, isso também é modulação hormonal, então você pode fazer o uso do hormônio naquela dose necessária. Então a modulação ela entra nisso, você ajusta a quantidade de hormônio que a pessoa está necessitando, né, de acordo com ela, é individual isso. Uma dúvida, né? A pessoa, tem muita gente que procura com relação a tratamentos anti-ages, é a mesma coisa ou não? É diferente? Ou você, como ginecologista, você atua mais nessa parte dos hormônios sexuais ou tem outros hormônios também que interferem aí na saúde, nessa questão do envelhecimento? A minha abordagem, ela não é direcionada a não envelhecer. Eu não tenho essa intenção de só as questões estéticas. Né? A intenção é dar uma qualidade de vida e isso termina repercutindo no resto. Então você vai ter cabelo melhor, pele melhor e tal. Existe como usar esses hormônios com essa intenção? Sim, porque por que a gente envelhece? Porque parou de produzir esses hormônios, ou caiu muito. Então é uma coisa que quem está nessa fase de vida ali, próximo à menopausa, vai sentir muito. Ela vem dizendo assim, olha, do dia para a noite surgiram rugas que eu não conhecia, minha pele mudou, meu cabelo mudou, minha vagina mudou, tudo mudou do dia para a noite. Por quê? Principalmente se for uma retirada brusca, tira os ovários, então, se for muito brusco. Então você é jovem enquanto você tem esses hormônios sexuais. Uma mulher com 30 anos de idade, ela está no pico da produção hormonal, então ela está no pico, eu pelo menos entendo que nessa fase ela está no pico de vida, né? De várias coisas mentais, corpo, pele, tudo. Então, quando você começa a utilizar esses hormônios, novamente, você começa a colocar e complementar esses hormônios a essa mulher e trazer essa mulher fisiologicamente para essa fase anterior, em torno dos 30 anos, que a ideia é essa, o corpo dela vai obedecer a isso, ele vai reagir a isso. Então a pele dela não é que ela vai ficar com pele de 30, mas ela não vai ter mais aquela pele enrugada. Normalmente a gente vê, nota, percebe cor da pele, melhora a quantidade de cabelo, o volume do cabelo, que é uma queixa muito grande. A vagina não se fala, né, do ressecamento. Então você vai ter um rejuvenescimento nisso. Agora eu acho que quando você for procurar modulação hormonal, não procura na intenção estética, porque o que vai acontecer é que isso vai ser muito temporário e você pode ter um resultado ali e depois você não vai conseguir mais do que aquilo, né? Pelas questões estéticas. Tem que pensar na modulação como uma questão de saúde interna e geral. Você passa, depois dessa fase, o corpo, ele tem aquela fase, você nasce, cresce, reproduz e morre. Então, quando você passou da fase reprodutiva, não está mais reproduzindo, ou seja, menopausa, está dizendo isso, ele começa a dar gatilhos para morrer. Então, ele começa a enfraquecer o osso, começa a predisposição para doenças cardiovasculares, começa o Alzheimer. Por isso, porque ele disse, eu não vou mais reproduzir, então tenho que morrer. Mas a gente não morre mais aos 60, a gente hoje morre com 100 anos de idade. Passa ou mais, né? Tem muita gente aí passando dos 100. E você passa mais da metade da sua vida sem a presença desses hormônios. Então, você tem que pensar na modulação hormonal como sendo para evitar essas complicações, para que você fique jovem por dentro também. Quando você estiver jovem por dentro, você vai estar jovem por fora também. Então, isso responde, inclusive, algumas perguntas de, vou ter que usar o resto da vida? Não necessariamente para o resto da vida, mas enquanto você quiser se manter jovem, o Dr. Laí Ribeiro, que é meu professor, usa, ele está com 80 anos, 70 e tantos anos, e usa até hoje. Minha mãe está com 60 e ela vai usar, eu tenho certeza que vai usar por mais do que quando ela tiver com 70. Então, não tem que usar, lógico, para o resto da vida. Principalmente se você tiver outras coisas de manutenção, uma atividade física legal, botar seu corpo para ele mesmo dizer
para si, eu estou funcionando, eu estou jovem. Né? Então, alimentação legal, exercício físico, bons pensamentos, cultivar as amizades, que são outras atividades que precisam para que o seu próprio corpo module a função dos seus hormônios. Agora, qual a diferença, doutor, da reposição hormonal para a modulação hormonal? Quando você fala em reposição, repor é quando falta, né? Acabou seu açúcar na sua prateleira, você vai repor, você vai botar novo açúcar. Então, na reposição hormonal, você usa tradicionalmente hormônios que são sintéticos, eles são só parecidos com os hormônios humanos, mas eles não são iguais e eles são numa dose igual para todo mundo. Então, você pega as caixinhas prontas na farmácia com 2 tipos de hormônio, com um tipo de hormônio, e dá para essa pessoa. Às vezes você tem até hormônios naturais, você tem de plantas e tal, mas não são iguais aos seus. E a dose é igual para todo mundo. Quando a gente fala na modulação hormonal, primeiro a gente está falando de hormônios que são feitos com base no DNA humano e a partir daí a sequência de DNA que vai dar esses hormônios produz o hormônio que é o bioidêntico. Por isso que ele é exatamente igual ao nosso. Então a gente usa um hormônio bioidêntico, eu uso na dose que é necessária para você, que é fisiológica para você. Eu uso no tempo que é necessário, eu uso nessa fase, a mulher produz estrogênios, né? Essa produz progesterona. Então eu posso ciclar a mulher novamente, ela passa a ser cíclica de novo, isso é importante para a natureza feminina. Então a modulação hormonal eu posso fazer ajuste de dose, eu posso fazer ajuste de dias, são várias coisas que a gente pode ajudar, individual. E outra coisa que não é tomado é na pele, que é muito mais fisiológico, não vai ter interferência hepática, não vai ter interferência de absorção, não vai ter interferência na degradação. Então são vários benefícios e são várias vantagens que a gente tem na modulação hormonal. Agora, eu já li muita gente fala sobre a questão de aumentar o risco do câncer de mama. Procede ou não? Risco de câncer de mama, ele está muito envolvido. A gente teve estudos antigos falando sobre o câncer de mama e a gente teve resultados desastrosos com esses estudos e foi a época em que todo mundo disse assim, não faz reposição hormonal. Primeiro se usava hormônio de égua para fazer, de égua prenha, de égua grávida para fazer, que é o Premarin, conhecido os estrógenos conjugados, né? Então você tem uma molécula que é diferente da nossa, ela encaixa no receptor, mas é como se fosse a chave e a fechadura. A parte que encaixa na fechadura é igual, mas a parte externa não é igual e o corpo entende aquilo como lixo. E você vai dando aquilo em altas doses, o corpo precisa se livrar daquilo. Então é nesse se livrar daquilo que os problemas começam a acontecer. Então são os cânceres, são as tromboses, são todos os riscos que podem acontecer. Quando você faz uso de um hormônio que ele é exatamente igual ao seu, e quando você faz isso em dose que é fisiológica, aquela que você precisa para aquele dia, você não precisa para outra, para uma semana, isso reduz praticamente a zero. Quem não pode fazer uso de modulação hormonal de jeito nenhum? São mulheres que têm alteração genética para o câncer de mama, tem predisposição genética e ela vai desenvolver o câncer de mama com o próprio hormônio dela. É o caso da Angelina Jolie, que retirou mama, que nem precisa, existem formas de você prevenir isso, mas ela retirou por quê? Porque o risco dela desenvolver câncer com o hormônio dela mesmo é muito alto. Então, a gente não usa nessas mulheres que já tem um risco pelo dela, que a gente vai acrescentar mais, tá? Mas na prática é isso. Homem pode fazer também? Homem, adolescente, mulher, tudo. Quem produz hormônios sexuais pode fazer essa modulação. Então, a partir da adolescência, a gente começa a fazer uso de hormônios quando a gente precisa fazer esse equilíbrio. Os homens se beneficiam demais. Meu pai usa testosterona, entende? Só que é na dose fisiológica e aí você tem que encontrar alguém que trabalhe isso com homens. É isso que eu ia perguntar, né? O interessante é você procurar um profissional que seja especialista nesse assunto para que possa surtir todos esses efeitos. Não é chegar e eu vi doutora, eu vi a receita de fulano, é essa aqui, copia para mim. Não vai rolar, não vai funcionar. Porque acredito que deve ter vários exames prévios, né? Com já certeza. Como é exatamente o que a pessoa precisa, tem que saber exatamente o que a pessoa precisa. Tem que saber, né? De onde ela está saindo e para onde ela quer ir, né? Tudo na vida é isso, de onde você está saindo e para onde você quer ir. Então, eu preciso partir de quem é esse indivíduo antes desses hormônios e onde ele vai chegar. Doutora Ivanildo, tem algumas perguntas dos telespectadores que mandaram. A Fernanda Macedo, ela quer saber a partir de que idade é possível fazer a reposição hormonal?
Sendo que já respondeu aí. Sendo nesse caso, assim, quando você tem irregularidades menstruais e tal, você precisa fazer algumas complementações e aí pode ser utilizado desde a adolescência. Eu tenho um paciente minha adolescente usando temporariamente, porque ela vai ajudar, tem outras coisas que vão ajudar ela. Quais são as indicações na adolescência? TPM muito grande, irregularidade da menstruação, demora muito para vir a menstruação, quando vem muito. Eu falei TPM, né? Cólicas excessivas, tudo isso é indicação porque é carência de progesterona na segunda fase. Isso não só para adolescente, mas para todas as mulheres que têm alteração menstrual. Não tem que estar tomando anticoncepcional para ajeitar ciclo menstrual, nem as coisas da menstruação. Existe muito mais além disso. São os hormônios, sim, mas tem outras interferências que são fundamentais. Quem estiver lá nas minhas redes sociais vai ver outras coisas que precisam. Mas no caso de quem está ali perto da menopausa e está perguntando nesse sentido, quando ela começar a sentir que ela está diferente. Então, um sono diferente, uma libido diferente, um ressecamento vaginal, alterações menstruais que acontecem nessa fase, porque o climatério é a adolescência invertida, né? Na adolescência você está começando a entrar na fase reprodutiva e no climatério você está saindo dela. Josélia Brito tem uma dúvida de que se iniciar terá que fazer a modulação hormonal para a vida toda. Nada é para a vida toda. Nossa, a doutora Ivanilde já respondeu quase todas aqui. Nada é para a vida toda, principalmente se você fizer a manutenção. Uma coisa, por exemplo, para dar um exemplo para comparar, você faz um laser vaginal, a mulher está lá com a vagina super ressecada, está fazendo cri-cri, que tá de tão ressecada que tá. Aí você aplica o laser vaginal. Se você fizer uma manutenção dessa mulher com os hormônios e com outras coisas, alimentação e tal, ela não vai precisar ficar repetindo esse laser todo mês, ou cada 6 meses, ou a cada ano. Ela não vai precisar disso. Então, se você inicia a modulação e usa por um tempo e previne esses riscos e tem uma outra vida associada, então você não vai precisar fazer nada para o resto da vida. Tá? O que é o laser? Faz parte desse tratamento todo? O laser vaginal, ele vem principalmente para trabalhar a atrofia vaginal. Quando você envelhece, envelhece tudo, né? Então, não é só pele, não é só cabelo, não é só o osso. A vagina envelhece e envelhece muito. Então, o laser vai agir na estimulação, no tecido local, de toda a vagina, da parte da bexiga também, da parte interna, né? Pela parede vaginal, a parte externa da vulva, para recompor isso, para a questão de estímulo de células, que tem ali células de defesa, lubrificação, tudo isso rejuvenesce com o laser. Doutor Ivanildo, tem uma pergunta aqui de um homem, o Marcílio. Ele quer saber se a modulação hormonal em homens pode causar surtos de agressividade. Marcílio, eu acredito que, primeiro, você tem que ter uma predisposição interna para isso. Segundo, quando você fala modulação, como eu falei, você está utilizando doses fisiológicas, você só está complementando a pessoa. O que pode acontecer nesses casos, eu imagino, que seja nos casos em que são fisiculturistas, são pessoas de academia que querem hipertrofia, elas não usam o hormônio, mesmo que sejam bioidênticos, elas não usam em doses fisiológicas, elas usam em doses muito altas. Então você tem 2 fatores, alguém que já tem uma predisposição à agressividade e usando altas doses de um hormônio que aí parou de ser, não pode nem chamar de modulação. A gente vai falar aí em outro nome. Fazendo com segurança, procurando o profissional certo. Exatamente. Não dá erro, só saúde, né? Só saúde, é só a qualidade de vida. Assim, o que eu me empolgo nessa fase é a transformação que as mulheres têm. De chegar ali, cabisbaixa, tristinha, que não dorme, cheia de queixa, com casamento problemático. E aí com algumas mudanças que não são assim, nossa, que coisa extraordinária, algumas mudanças, tanto nisso quanto na parte interna, sabe? Tem outras coisas que a gente faz que ela transforma e ela pode ser feliz, pode ter uma boa qualidade de vida, excelente qualidade de vida. Doutora Ivanilde, muito obrigada. Nosso tempo é curto. Eu que agradeço. Quem ficou com alguma dúvida, quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vejo que você está sempre postando, está sempre interagindo ali nas redes sociais. Tem minhas redes sociais, eu tenho Instagram, Facebook, doutora Ivonilde Jales, tem meu canal no YouTube também, doutora Ivonilde Jales. E quem está nessa fase aí, as mulheres que está em perimenopausa, já passaram por ela ou estão começando a sentir, tem um grupo no Facebook chamado 50 Tons de Vida e lá
Somos um grupo de mulheres, já vamos com mais de 1.300, conversando sobre isso, trocando figurinhas. Lá eu entro ao vivo, a gente conversa muito. Tem muita coisa pra gente trocar por lá nos 50 Tons de Vida. E qual as redes sociais? Doutora Ivanilde Jales. Doutora Ivanilde Jales em todas as redes sociais. Ótimo. Instagram, Facebook e YouTube. Ótimo, muito obrigada. E volte sempre aqui no nosso programa. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Já já tem mais Viver Bem para você.